Se você empresta dinheiro para alguém, qual é o maior risco? Dessa pessoa não te pagar, você tomar o calote. E você sabe que isso pode acontecer também no mercado financeiro. Todo instrumento de renda fixa é uma dívida. Se você pega o seu dinheiro e compra um CDB, o que você está fazendo? Emprestando dinheiro para um banco. E o banco faz um acordo com você. Eu prometo devolver o dinheiro em 5 anos e eu vou te devolver pagando 10% ao ano. É uma promessa do pagamento da dívida. Só que o banco também pode ter problemas, pode falir, fechar, ter algum problema judicial, qualquer problema que seja, que ele não consiga honrar o compromisso da dívida, aquele acordo que ele fez com você. Então você também pode tomar calote comprando um instrumento de renda fixa. Só que a diferença entre você tomar o calote daquele seu familiar que te deve há sei lá quanto tempo, vai nas festas de final de ano e age como se nada tivesse acontecido, e você ter esse mesmo problema com um instrumento de renda fixa, é que quando você compra um instrumento de renda fixa, ele pode ter a proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que tem uma limitação, que tem todas regras específicas, mas que o intuito é proteger o investidor contra o risco de crédito, contra o risco de calote. Aqui nós temos uma definição um pouquinho mais fechada, mais conceitual, só que nesta aula você vai entender tudo o que você precisa sobre FGC para a sua prova, que é bem importante. O FGC ele foi criado em novembro de 95 como uma associação civil sem fins lucrativos com personalidade jurídica de direito privado. O ponto principal é a segunda parte. Tem como objetivo proteger depositantes e investidores no âmbito do sistema financeiro nacional até os limites estabelecidos pela regulamentação. Já vamos falar sobre todos os limites, as regras, tudo que envolve o FGC, mas aqui é o ponto principal: depositantes e investidores. Quando você faz a compra de um CDB, você está fazendo um depósito a prazo. O que é um depósito à vista? Eu pego meu dinheiro, saio, vou aqui no Banco Itaú e deposita na minha conta corrente, um depósito à vista. Se eu pego esse dinheiro e não deposito à vista na conta corrente, mas compro um CDB, eu estou fazendo um depósito a prazo. Então o FGC, ele vai proteger os investidores e os depositantes aqui de alguns ativos financeiros específicos. Primeiro ponto importante, eu dividi as regras do FGC em 4 grandes blocos. Nós vamos começar por este primeiro, que são instituições associadas ao FGC. Algo muito importante, porque o Fundo Garantidor de Crédito não vai proteger o investidor com relação a todas as emissões de dívidas. Vou te dar um exemplo. Um banco emite um CDB, uma empresa emite uma debênture e o Tesouro Nacional emite um título público federal. Das 3 que eu citei, somente a que tem proteção do FGC é o CDB do banco. Por quê? Porque somente o banco está associado ao FGC. Empresas, sociedades anônimas não financeiras que emitem debêntures não estão associadas ao FGC. Então, o FGC não vai proteger os títulos. O Tesouro Nacional, que emite um título público federal, não está associado ao FGC. Então, o FGC não fará essa proteção. Aqui tem todos os que estão associados ao FGC, bancos múltiplos, comerciais, de investimentos e por aí vai. Talvez você já até tenha anotado isso, só que eu quero que você grife da seguinte maneira: isto aqui é a forma resumida disso aqui. Resumidamente, que é importante para a sua prova, bancos e financeiras estão associadas ao FGC. O segundo ponto, a limitação de garantia. R$250 mil por CPF ou CNPJ e por instituição. Então não vai ser protegido todo o capital do cliente. Nossa, eu tenho R$1 milhão em um CDB do Itaú. Caramba, se o Itaú vier à falência, somente R$250 mil está protegido. Não todo o R$1 milhão. Anota isso, mas eu vou desenhar de uma forma bem mais tranquila para você entender aqui no Flipchart já, para que você entenda essa relação de CPF, CNPJ e instituição, que é muito importante. Além disso, tem 2 formas de eu ver isso: uma conta individual e uma conta conjunta. É a mesma garantia, é a mesma limitação, só que eu quero que você já aprenda de forma separada. Quando é conta individual, quando é conta em conjunta, como funciona toda essa separação do capital e como atua o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. E por último, aqui nosso quarto bloco, nós temos uma garantia limitada em R$1 milhão com renovação a cada 4 anos. Então, resumidamente, eu pego R$250 mil e coloco em um CDB do banco A. O banco vem à falência. Eu recebo R$250 mil. Aí eu pego R$250 mil e coloco lá no banco B. Vem à falência também e eu pego mais R$250 mil do FGC. E de novo, quando o FGC olha e fala: Bruno,
no período de 4 anos, você já usou R$1 milhão. A próxima falência que tiver de um banco e você tiver dinheiro lá, você não conseguirá mais ser ressarcido. Tem que esperar voltar a parte da sua limitação de R$250 mil lá do primeiro banco que faliu dentro desses 4 anos, tá? Então isso aqui também é muito importante para a sua prova. Outro ponto que é muito importante é saber quais ativos são protegidos pelo FGC. Quando você faz um depósito à vista na sua conta corrente, esse dinheiro está coberto pela FGC, dinheiro na poupança, CDB e RDB, Certificado de Depósito Bancário, RDB é o Recibo de Depósito Bancário, também estão cobertos, LCI e LCA estão cobertos, LC, letra de câmbio, aqui a letra de câmbio, ela é emitida pela financeira, e olha só que legal, ela também tem essa cobertura. LH, letra hipotecária, também tem a cobertura, e tem outros dois separados, operações compromissadas e DPGE. Já vou explicar o porquê estão separados, mas antes eu quero ligar com você este ponto aqui da LC. Na sua prova, pode vir perguntando se a LF tem a cobertura do FGC. LF e LC. Você vai lembrar destes dois títulos. LF é emitida por banco. Então, se a gente olhar lá atrás, neste ponto aqui, bom, banco, então, tem a cobertura do FGC. Só que a LF, ela tem alguns pontos específicos e um deles é não ter a cobertura do FGC, mesmo sendo emitida por um banco. Então, para você lembrar na hora da sua prova, você faz da seguinte maneira. LC, letra de câmbio, é a letra coberta. LC, letra coberta. LF é a letra que ferrou. Se você colocar o seu dinheiro aqui e o banco vier à falência, você não recupera. Nesses daqui, você recupera até a limitação. R$250 mil por CPF, CNPJ e instituição. Mas está numa LF, não tem conversa. Você não é ressarcido pelo FGC, certo? E agora, os outros dois pontos que estão ali embaixo. Operações compromissadas e DPGE. Primeiro, para ser mais fácil, o DPGE. Depósito a prazo com garantia especial. Então, se todos esses ativos aqui que eu citei possuem proteção de R$250 mil, o último é um depósito a prazo com garantia especial, já está no próprio nome. A garantia do FGC para este ativo aqui é de R$40 milhões. Não está errado. R$250 mil para esses ativos e para o último, depósito a prazo com garantia especial, R$40 milhões de cobertura do FGC, tá? Grava isso, que é muito importante. Anota porque pode cair na sua prova. Outro ponto são operações compromissadas. Tem uma aula só explicando o que é uma operação compromissada, mas basicamente é quando um banco, ele não quer mais emitir dívida nova. Eu preciso captar recursos no mercado. Só que eu não quero mais ficar emitindo CDB, LCI, eu já tenho muita dívida. Já sei o que eu vou fazer. Banco, comprei um título público federal. Eu vou empacotar isso, vou chamar de uma operação compromissada. Esse título nem é meu, não é uma dívida minha, eu só comprei essa dívida. E vou repassar para o investidor. E aí, quando o investidor comprar, ele vai ter todo esse prazo, toda essa rentabilidade, e eu vou ter um compromisso de recomprar esse título do investidor, porque nem dívida minha é. Preciso devolver essa dívida também. Então, esta é uma operação compromissada. Dentro desta operação compromissada, o banco ele pode colocar e empacotar diversos ativos. E aí eu vou até abrir o site do FGC para conversar um pouco mais com você com relação a isso. Olha só. Aqui eu tenho o próprio site da FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Quando eu venho aqui em operações compromissadas, a informação que ele me dá é operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos após 8 de março de 2012 por empresa ligada. Então, a operação compromissada terá a FGC se seguir essas regras. Se não seguir essas regras, não terá FGC. Tá, mas eu quero explicar um pouco mais para que você não tenha dúvida com relação a isso. Primeiro prazo, que é bem tranquilo. Uma operação compromissada que foi criada em 8 de dezembro de 2000. Antes disso, então não tem FGC. Depois dessa data, pode ser que tenha FGC. O segundo ponto agora é a empresa ligada. Qual é a empresa que está ligada nesta emissão? Vem comigo aqui, ó. Vou trazer você pela primeira vez nesta aula no Flipchart. Já deixei aqui pré-desenhado, pré-anotado, que o Banco Itaú, ele faz ali 3 operações compromissadas para investidores, tá? A primeira operação compromissada que ele faz é empacotar debêntures
da Alpargatas. Alpargatas, você sabe o que é aquela empresa que faz, por exemplo, chinelo Havaiana. E a Alpargatas, ela pertence ao grupo Itaúsa. Itaúsa é uma holding que controla Alpargatas, Itaú e outras empresas. Então, o Itaú e Alpargatas são do mesmo grupo econômico, do mesmo grupo financeiro. E o Itaú decidiu comprar estas debêntures da Alpargatas e gerar, então, estas operações compromissadas para mandar para o investidor. Perfeito? Só que ele também faz outras duas operações. O Itaú comprou debêntures da Eco Rodovias, empacotou como uma operação compromissada e mandou para outros investidores. O Itaú também comprou LFT, Letra Financeira do Tesouro, que nada mais é do que um título público federal, empacotou como uma operação compromissada e mandou também para os investidores. Destas três operações compromissadas, a única que tem proteção do FGC é esta. É esta aqui. Por quê? Bom, a gente está assumindo que ambas foram emitidas após a data de 8 de março de 2012, tudo bem, só que a única que tem empresa ligada é esta. O que eu quero dizer com empresa ligada? Empresa ligada, associada ao FGC. Concorda comigo que a Eco Rodovias é uma empresa, sociedade anônima não financeira? Ela não estava naquela lista de associadas ao FGC. Assim como o Tesouro Nacional também não está. Então não tem a proteção do FGC. Mas, como a Alpargatas está dentro de Itaúsa, que é do mesmo grupo financeiro do Itaú, assim ele terá a proteção do FGC, tá? Parece complexo, mas o ponto aqui é você pensar na empresa ligada. Ligada ao quê? Ligada ao FGC. É uma debênture emitida por uma sociedade anônima não financeira? Então não faz nenhum sentido ter o FGC. É uma operação compromissada que tem um título público federal. É emitido pelo Tesouro Nacional. Não tem por que estar coberto pelo FGC. Tenta fazer esta associação, que aí você não confunde e não erra na hora da prova. Depois disso, voltando para cá, nós temos a sequência. Antes de eu falar de FGCOP, deixa eu voltar aqui porque nós já explicamos esse ponto aqui também, só que eu quero detalhar para você isso aqui em duas situações específicas aqui no nosso flipchart. Serão duas situações, uma conta individual e uma conta em conjunto para você ver a separação do FGC atuando. A primeira situação é a conta individual. E nesta situação eu dividi em duas hipóteses. Bruno tem R$1.250.000 na mão e ele pode fazer duas coisas. Ele pode pegar todo esse dinheiro e colocar somente em um banco. Então colocou tudo no banco A e lá no banco A comprou R$1.250.000 de um CDB. Ou então ele pode dividir esse dinheiro em 1, 2, 3, 4, 5 bancos diferentes. Banco A, B, C, D e E. E aí ele escolheu alguns ativos. CDB, LCI, CDB, LCA, RDB e dividiu R$250.000 certinho em cada instituição. O cenário é que os 5 bancos vão à falência no mesmo momento. Exatamente no mesmo momento houve um colapso gigante na economia e os 5 bancos fecham. Banco A, B, C, D e E. O que aconteceria com o Bruno nas duas situações tratando-se da cobertura do FGC? Nesta situação 2 aqui, como que o FGC atuaria? Lembra que eu pedi para você anotar que o FGC ele faz uma separação de CPF ou CNPJ e por instituição. A limitação se dá em R$250.000 por CPF, Bruno é um CPF, e por instituição. Então, como ele tem R$1.250.000 em uma única instituição, o FGC vai barrar. Peraí, Bruno, peraí, tudo bem. O banco A faliu, veio à falência. Você tem dinheiro nesse banco, esse banco é associado aqui com o FGC, tudo bem, até aí eu vou pagar. O seu dinheiro está aplicado em um CDB que tem esta cobertura, então também vou ressarcir você. Só que você ultrapassou muito a limitação. A limitação é de R$250.000. É só isso que eu vou devolver para você. Bruno, recebe os R$250.000 e fica no prejuízo com R$1 milhão. Ele não recebe isso, porque tem essa limitação. Só que, se ele tivesse escolhido a situação 1, a hipótese 1 aqui, onde ele divide R$250.000 em cada uma das instituições, dos bancos, nesses ativos financeiros, os bancos
faliram ao mesmo tempo, vieram à falência ao mesmo tempo. Nesse momento, o FGC volta aqui, o FGC vem para essa situação aqui e faz a mesma coisa. Bom, deixa eu analisar o caso então. Eu vou pagar sim o Bruno, eu vou ressarcir o dinheiro desde que ele esteja dentro da regra de CPF, Brunão CPF, e por instituição financeira com limitação de R$250 mil. Vamos observar então. Banco, 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 banco e banco. Beleza. Todos estão associados ao FGC. Até aqui tudo certo. CDB, LCI, CDB de novo, LCA e RDB. Todos os ativos aqui possuem a cobertura do FGC. Então até aqui tudo certo, o FGC vai pagar em todas as situações. Só que agora o FGC começa a entrar no valor. R$250 mil por CPF e R$250 mil por instituição. Tá bonitinho separado. Bruno vai receber aqui, vai receber aqui, vai receber aqui, receber aqui e receber aqui. Porque nenhum desses pontos aqui, nenhuma destas instituições recebeu mais do que a limitação de R$250 mil. Então, Bruno recebeu o valor total? Não, porque nós temos aquela regra de R$1 milhão dentro de 4 anos. Aqui, todas as instituições vieram à falência no mesmo momento, lembra? Então, uma delas não poderá ser ressarcida. 250 mil, 500 mil, 750 mil, 1 milhão. Opa, aqui já barra o teto do ressarcimento para Bruno dentro de 4 anos. Agora teria que esperar renovar daqui a 4 anos para acontecer uma outra situação e aí sim ele receber o ressarcimento de uma nova instituição que vem à falência, tá? Nesse caso aqui, então, ele perde somente 250 mil, aqui ele só recebe 250 mil. Então, olha só a diferença e a importância de você saber isso para informar o seu cliente. Agora vamos para um caso onde tem conta conjunta. Nessa situação, nós vamos ver a atuação do FGC em 3 contas em conjunto, tá? Nadir e Roberta, meu pai e minha mãe, Roberta e Bruno, Roberta e Felipe, Felipe e meu irmão, tá? Então, aqui a Roberta aparece nas 3 contas. A ideia aqui é entender quanto que cada um receberia dentro da cobertura do FGC. Imagine então que aqui é o banco A, aqui é o banco B e aqui é o banco C, tá? E aí o dinheiro está ali na conta corrente mesmo, ou em poupança, ou seja, dentro de alguma aplicação que tem essa cobertura do FGC. Não nos importa tanto isso. Banco A, B e C, todos vieram à falência no mesmo momento. Assim, o FGC entra na jogada e começa a fazer análise. Primeiro ponto, olha, eu vou pagar aqui dividindo por CPF, todos aqui são CPF, se fosse CNPJ seria a mesma coisa, mas todos são CPF, e por instituição financeira, uma limitação de R$250 mil. Vamos começar a analisar. Bom, aqui no banco A nós temos 250 mil, então neste banco, assim como nesse e assim como nesse, será pago o valor total, sem problema algum. Só que cada CPF, cada CPF, cada CPF receberá metade do valor. Não é que Nadir vai receber 250 e Roberta 250, não. Cada um receberá metade. Então ficará 125 para Nadir, 125 para Roberta. Aqui é a mesma coisa, 125 para Roberta, 125 para Bruno. Aqui, 125 para Roberta e 125 mil para Felipe. Então fica esta divisão. O FGC vem e observa, bom, está dentro da limitação de 250 mil, então paga os 250 mil e divide por CPF. Ah, e se fosse uma conta conjunta com 3 pessoas? Sem problema, pega 250 mil e divide por 3. E se fossem 4 pessoas? Pega 250 mil e divide por 4, sem problema algum. Aí se aqui não tivesse 250 mil, vamos dizer que neste banco tinha 500 mil reais. Bom, 500 mil reais daria para ter 250 mil reais por CPF, né? CPF 1, CPF 2, cada um receberia 250 mil? Não, porque trava em instituição. A limitação é por CPF e por instituição. Se tivesse 500 mil reais aqui, seria pago a mesma coisa, 125, 125, para dar a limitação de 250 mil reais. Até aqui tudo bem. Agora, olha só, Roberta, 1, 2, 3 vezes. Então aparece aqui, aqui e aparece aqui também, tá? Então a Roberta, ela recebeu 250 mil, 375 mil reais, certo? Imagine que, bom, só para marcar aqui, ó, aqui, aqui e aqui.
375 mil reais foi o que a Roberta recebeu dos 3 bancos. Imagine que a Roberta está em tantas outras instituições, em outras contas em conjunto, tem lá vários valores e todas as instituições vieram à falência, o FGC vai fazendo instituição por instituição, todas as regrinhas, até esse valor chegar a R$1 milhão. E aí trava de novo a limitação, paga ela esse 1 milhão, o que sobrou ela perde, tem prejuízo e só tem esse ressarcimento, só tem esta renovação, melhor dizendo, daqui a 4 anos, assim como foi o exemplo anterior. Aqui eu mostrei para você então um case de conta individual e um case de contas em conjunto para você ter uma boa ideia, fixar mais esse conteúdo. Vão ter muitas questões para você treinar na nossa plataforma com relação a este tema aqui e chegar 100% preparada para a prova, tá? Agora só falta o seguinte, o que é FGCOP? FGC, você já entendeu o que é, instituições que estão associadas, absolutamente tudo você já entendeu. FGCOP é exatamente a mesma coisa, só que para cooperativas de crédito. Então, Sicoob, Sicredi, Unicred, Cressol participam aqui do FGCOP, que foi fundado, criado em 2014 para proteger pessoas que confiam suas economias às cooperativas de crédito. Então aqui nós vamos ter a mesma coisa do que o FGC. E eu fiz até uma tabelinha para que você entenda um pouco melhor as diferenças de FGC para FGCOP. Então eu tenho aqui, protege aplicações em bancos e financeiras, o FGC, e já FGCOP, cooperativa de crédito. A limitação por CPF e por CNPJ, exatamente a mesma, R$250 mil por CPF e CNPJ. Por instituição, seja banco ou cooperativa, mesma coisa, 250 mil, 250 mil, nada muda. A única mudança que eu preciso que você preste atenção está aqui. A limitação de R$1 milhão a cada 4 anos só existe no FGC. Na FGCOP não existe esta limitação, tá? E aí, é claro, o FGCOP ele vai proteger ali as emissões de dívidas de cooperativas de crédito em seus ativos, assim como nós temos ali dentro do FGC. Assim a gente fecha toda esta parte de FGC e FGCOP, até com uma tabelinha bem legal para você anotar e ter ali mais clareza na separação de um, de outro, ajuda bastante na fixação, treine bastante nos simulados, aguardo você na próxima aula.